Meus irmãos, bom dia. Hoje, dia 14 de agosto de 2022, domingo ensolarado, pelo menos aqui na região, né, que nós estamos. Mais um domingo de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, né, o nosso Jefa, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Hoje vamos começar o nosso estudo com uma página, né, lida pelo Antônio. Vou compartilhar aqui. Tá bom, Antônio? Para a gente fazer aqui a página. Sejam todos bem-vindos nesse banquete de luz, que todos estejamos inspirados e que todas os ensinamentos, tudo que a gente tiver acesso hoje de entendimento, de leitura, de inspiração, de ensinamento, possam ficar em nossos corações. Então, vou compartilhar aqui a tela. Não consegui passar para o hoje, não teve tempo. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Vai chegar, vai chegar. Demora um pouquinho. Agora foi. Está aberto no WhatsApp. Tudo bem aí? Tudo bem. Está pequeno? Está dando para ler aqui, mas se as pessoas quiserem maior um pouquinho, tem que ver como. Não tem conta que palavra. Viva palavra da vida eterna. Esquenta não, tchau. Vamos fazer assim, ó. SN mais 9 FN. Aí fica tudo mais. Vamos manter um pouquinho. Pode começar, meu irmão. Você vai fazer a prece, né? Não, agora. Do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Diante do Mestre. Abre aspas. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Fecha aspas. Jesus. João, capítulo 15, versículo 14. Aspirando ao título de amigos do Senhor, urge não lhe perdermos as instruções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos em manifestações exteriores. Quanto a esse propósito, acrescendo notar que quase todas elas se caracterizam por alto valor indutivo. Esforçamo-nos por estudar-lhe palavras e atitudes. E, claramente, não dispomos de quaisquer recursos outros para penetrar-lhes o luminoso sentido. Administramos conselhos preciosos, em nome dele, sem que nos seja permitido manejar veículo mais adequado às circunstâncias, a fim de que irmãos nossos consigam encontrar a direção ou o caminho de que se mostram carecedores. Escrevemos páginas que lhe expressam as diretrizes, e não nos cabe agir de outro modo para que se nos amplie na terra a cultura de espírito. Levantamos tribunas em que lhe retratamos o ensino pelo verbo bem posto, sendo necessário que assim procedamos, difundindo esclarecimentos edificantes que nos favoreçam a educação dos sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, ajustando as elucidações inspiradas por ele aos preceitos gramaticais em voga, competindo-nos reconhecer que não existe outra via senão essa para fazer-lhe a orientação respeitada
nas assembleias humanas. Entretanto, isso não basta. Ele mesmo não se limitou a induzir, demonstrando a própria união com o eterno bem, consagrou-se a substancializá-lo na construção do bem de todos. Em verdade, podemos reverenciar o Cristo, aqui e ali, dessa ou daquela forma, resultando invariavelmente alguma vantagem de semelhante norma externa. Mas, para sabermos como usufruir a sublime intimidade, é forçoso e ouçamos a afirmação categórica. Abre aspas. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Fecha aspas. Gratidão, Antônio. Obrigado pela sua leitura e excelente seleção da página. Eu é quem agradeço, Júber, a oportunidade. Joba está sem som. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu só aumentar o volume. Vocês estão ouvindo agora? Estamos. Sim, sim, Jô. Desculpa aí que houve eu caí lá. Eu estou aqui como ainda mais... eu voltei lá. Espera aí, desculpa. Desculpa. Eu voltei. Agradeço. Tem um problema aqui na internet. Meus irmãos, gostaria de pedir a nossa irmã Alessandra para fazer a prece, por favor. Pois não. Vamos vibrar com Jesus, o nosso mestre querido. Jesus, amigo, nosso mestre querido e sublime, nosso irmão maior. Toda a espiritualidade que nos abraça em teu nome, Senhor, e nos ajuda a elevar as nossas vibrações. Nós os pedimos, Senhor, a permissão para começar, iniciar os estudos desta manhã do vosso Evangelho. Que o Senhor nos possibilite envolver-nos nas vibrações sublimes do alto, para que os nossos corações sejam receptivos a todas as lições apreendidas e aprendidas neste momento. Para que não sejamos como os fariseus, os escribas, que só tenhamos a aparência, mas que tenhamos as vossas lições gravadas nos nossos corações para praticá-las, porque só assim confirmamos ao vosso doce coração que aprendemos verdadeiramente tudo o que o Senhor nos ensinou e exemplificou quando esteve conosco. Somente as atitudes comprovam a aprendizagem. Senhor, obrigada pela oportunidade que nos enriquece a alma na nossa caminhada, pois somos espíritos imortais e precisamos realmente aprender tudo o que o Senhor nos deixou.
Obrigada por esse instante de luz, por esse instante em que os nossos corações são aquecidos pelo teu amor. Que a tua presença nos fortaleça cada vez mais. Agradecemos e vos pedimos que envolva todos que estão no estudo presencial no Jefa, nos envolvendo a todos, aos nossos familiares, aos nossos parentes queridos, para que todos sejam beneficiados pelas mesmas vibrações que estamos sentindo neste momento. E pedimos por todo o planeta, para que a tua luz alcance a todos os corações. Muito obrigada por tudo, por tanto e por todos. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Gratidão, Alessandra. Obrigada. Desculpem aí, o meu computador deu uma travada aqui. Dá bom dia para quem chegou agora, Isabela, Alexandrina, Carla. Sejam bem-vindas aí. Possamos aí, da melhor maneira possível, aproveitar o estudo de hoje. Vou compartilhar a tela aqui da continuação. Quem vai fazer a leitura é a Rosângela. Pode fazer, Gilbert? Só vou compartilhar aqui a tela. Ah, tá. Eu vou ler aqui na tela, não vou ler no meu livro, não, né? Bom. Daqui a pouco vocês vão chegar aí. Já chegou aí? Já, para mim, já. Pode começar, Rosângela. Espera aí, deixa eu... nós estamos nos fariseus, né? Sim, sim. Cadê ele aqui? Deixa eu abrir um cadinho. Porque semana passada eu estava com uma versão, eu estou com o livro aqui também, tá, Gilbert? Segue o livro aí que eu me acho aqui. Tá? Achei, Fariseus. Sim, fariseus. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Introdução, nós estamos lendo Notícias Históricas, é o 3, né? Uhum. E vamos ler hoje o Fariseus. Fariseus, do Hebreus para os divisão e separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivas dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de dogma. Constituía, entre os doutores, assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se uma às outras como só acontecer. Entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus, que teve por chefe Hillel, que era doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo.
Os fariseus, em diversas épocas, foram perseguidos especialmente sob Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus. Aristóbulos e Alexandre, rei da Síria. Este último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio, acho que vem de poder, né? E o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época em que se lhes apagou o nome em consequência da dispersão dos judeus. Tomava parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheio de um zelo ardente de proselitismo, inimigos dos inovadores. Afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinha a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas, daí o serem muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos fingiam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Capítulo 4, item 4. Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, que na lei preferia o espírito que vivifica a letra que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, pelo que tinha neles encarniçados inimigos. Essa a razão por que se ligaram aos princípios dos sacerdotes para motinar contra ele o povo e eliminá-lo. Excelente. Esse contexto aí, você quer falar alguma coisa sobre isso, Rosângela? Sobre os fariseus? Não, assim, eu estou entendendo, mas o que eu estou entendendo dos fariseus é que eles fingiam acreditar na imortalidade da alma, né? Será que é isso que eu estou entendendo? Porque aqui assim, a religião, como fala que tinham a religião, mas como meio de chegares a seus fins do que como objeto de fé sincera. Então, eles não tinham uma fé sincera, eles não... Assim, eles não confiavam, não tinha fé mesmo, eles não confiavam nos ensinamentos de Jesus. Você fala aí para poder tirar umas dúvidas. Não adianta eu ficar perguntando, eu tenho que entender, né? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre os fariseus? Mais para responder a colega, Rosane. Sim. Eles lá no comecinho, né, explica que eles faziam a compilação das interpretações das escrituras, ou seja, eles pegavam as escrituras e interpretavam e criavam dogmas em cima das escrituras, mas no sentido de que esses dogmas atendessem aos interesses dele, né?
Então, eles criavam dogmas, né, que são os ritos, aquelas coisas que têm que ser cumpridas, né, como se fossem rituais a serem cumpridos, e praticavam, vamos dizer, para fora, né, exteriormente, mas, mas com interesses de dominação do povo, com interesses de que fossem atendidos questões pessoais deles, né? Como, não sei, Joubert vai poder falar melhor, mas eu entendi como se hoje, por exemplo, quando a gente fala assim, os políticos fazem as leis para eles, para beneficiar eles. Eu entendi mais ou menos como isso, tá? Na verdade, eles queriam poder. Eles Na verdade, usavam eles queriam que o povo acreditasse nele. Isso, eles usavam as escrituras para interesse próprio, sendo que não havia a fé sincera. Esse foi meu entendimento. Então eles fingiam ter fé em Deus, eles fingiam coisa, mas na verdade era para que o povo se voltasse para eles, entendeu? Eu penso assim, porque a gente não tem que julgar nem criticar ninguém, mas eu penso assim, a pessoa tem que se focar nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos que ele veio aqui trazer para nós, e não ficar, como que eu vou te dizer, não é doutrinando, não. Por exemplo, o palestrante ele está ali na frente fazendo a palestra, a gente está ouvindo a palestra, tudo direitinho, mas a gente não tem que achar que ele é perfeito, não tem que ficar... Deus, a palavra me fugiu. Assim, se ligando nele, a gente tem que lembrar que ele está ali passando a palavra, mas ele não é um Deus, entendeu? Ele não é... que às vezes a pessoa fica fixada no pastor, no padre, na pessoa que está ali passando a palavra, mas a gente tem que lembrar que Deus acima de tudo, entendeu? Não tem que ficar ali só achando, se apegando àquela pessoa ali, achando que todos nós temos defeito, né? Então, aqui eles queriam que o povo se fixasse nele, sabe? Aquela coisa assim, como se ele fosse um Deus, e ele não é, né? Porque ele fazia tudo isso e pregava a palavra exteriormente, porque de coração não era, pelo que está falando aqui, não era do interior. Então, eles passavam a palavra, porque aí, através daquela palavra, as pessoas iam ficar focadas neles. O interesse deles era esse. Pelo que eu entendi aqui um pouquinho. Vamos deixar de ouvir, ver se alguém explica melhor. Eu acho que todo mundo aqui tem eu não vou ficar no lugar do pessoa que vai explicar. Não. Eu só vou dar uma contextualizada, porque eu e a Érica lemos um pouquinho antes, e aí o que acontece? A gente, todos esses problemas que a gente verifica nos fariseus, né? essas características que a gente verifica nos fariseus, a gente tem que aplicar o seguinte: o que a gente entendeu? Que eles eram vaidosos, queriam poder e tinham, mas a gente tem que entender o contexto da época, né? Kardec traz isso, e as obras da Amélia Rodrigues também trazem essa questão, porque eles estavam, o Hilel, né? Ele era o avô de Gamaliel. Gamaliel era o chefe do Sinédrio, responsável pelo Sinédrio. O Sinédrio foi a instituição, né, que mandou crucificar Jesus, que condenou Jesus à crucificação. Então, a gente tem que entender que o contexto da época, eles não aceitavam, eles estavam esperando, né, chegar. O contexto todo, o problema todo, é que eles estavam esperando o Messias vir com um exército e eles serem libertos do jugo da escravidão, como foram há anos atrás no Egito, Moisés. Eles queriam um novo líder com características militares,
para libertá-los de Roma. E na figura de Jesus, que se apresentou diferente da expectativa deles, eles não aceitaram, como até hoje não aceitam. O que acontece? Acontece que a gente tem que ver qual foi a importância dos fariseus de manterem o Antigo Testamento, manterem as Escrituras e também de provocarem Jesus. Cada provocação que eles fizeram a Jesus, a cada provocação, perguntando sobre pagar imposto ou não, perguntando sobre apedrejar a mulher ou não, cada provocação daquela foi um ensinamento para a gente até hoje. Então, por mais que eles tenham uma interpretação desvirtuada, distorcida, né, da lei de amor de Deus, eles mantiveram ali as escrituras, né, as tradições, como eles falam, e eles também mantiveram ali a questão do Deus único. Isso é muito importante. E o que a gente deve trazer para a gente é o seguinte: o que a gente tem de característica desses fariseus? Eu acho que essa é a lição mais assim, no meu entendimento, é uma das lições que a gente pode trazer. O que a gente tem de fariseu? Quais são as nossas características? Quais os pontos? Quais as nossas referências? Quais é a nossa visão, o nosso contexto, a nossa narrativa, que a gente vem trazendo e vem levando para se apresentar como cristão? Será que dentro dessa nossa ideia de cristão a gente se acha melhor do que os outros? Por ser espírita, a gente se acha melhor do que os outros? Como que a gente traz isso em nós, sinceramente, né? Como é que a gente desenvolve isso em nós? A gente é humilde, a gente aceita outras ideias, outras religiões, né? Aceita lidar com essas pessoas com igualdade ou com ar de superioridade, né? Eu sei mais do que ele porque eu li tais livros. Eu sou mais puro porque eu frequento tais lugares. Então, esse tipo de peso, dessa medida que a gente deve analisar, o que a gente traz de cada característica do povo que ele vem trazendo aqui, escriba, fariseu, saduceu, samaritano, o que a gente tem de cada elemento desse aqui. A Érica quer falar. Então, lá no princípio, ele já traz uma tradução lá do hebreu dizendo que eles são divisão e separação. Então, eles já quando iniciaram lá nas tarefas dele, de quem iniciou o farisaísmo, eles já colocaram isso como prerrogativo, o nome deles já falava disso. Então, eles naturalmente provocavam no povo, e nos estudos, e na leitura, uma divisão dos conceitos. Então, mas, ao mesmo tempo, eles, assim, nesse diálogo prévio que a gente teve, eu e Jobert, a gente percebeu o quanto eles também eram em comparação com os saduceus, mais libertos, porque essa forma de ir lá ficar questionando Jesus me pareceu muito mais assim, por mais que eles estivessem questionando, eles também estavam indo lá. Eles não ficaram como os saduceus dentro do seu lado sinédrio, fechados. Eles foram lá e questionaram. E isso implicava uma certa liberdade de pensamento. Não estou falando das formas exteriores de dogmas, porque se a gente for olhar, nós também, se a gente não se cuidar, a gente começa a criar dogmas, né? A gente começa a criar práticas exteriores, como assim, eu preciso de uma música para poder minha prece ser ouvida, eu preciso de uma situação dentro de casa, de tranquilidade, E, por exemplo, se eu estou num ambiente
eu comentei com o Jobert, assim, eu tive a oportunidade de ir em ambientes muito empobrecidos essa semana em visita domiciliar, e se eu não abrir meu coração para falar assim, olha, aqui eu tenho que ser servidora de Jesus também, pode ser questões do ambiente, do cheiro, do local, de qualquer coisa que a gente vá participar, nós devemos esquecer dessas necessidades externas, de ter que estar num ambiente com cadeirinha para sentar, para lá também ser servidor de Jesus. Então, assim, as práticas exteriores, a gente pode também já estar fazendo isso também, né? Eu preciso, se não tiver do jeito que eu quero, eu não consigo estar com Deus, eu não consigo estar com Jesus. Então, a gente precisa se libertar também disso. Eu acho que a gente vai criando dogmas sem perceber. E eu não estou falando, eu estou falando do lugar de uma pessoa que talvez crie também os seus dogmas, os seus pequenos detalhes, né? Preciso estar ajeitado, preciso ajeitar meu cabelo, sei lá, qualquer coisa. Mas que a gente às vezes cria os nossos dogmas para nossas práticas religiosas, né? Para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Enfim. Alguém mais quer comentar sobre os fariseus? Isso aí que você está falando é uma pura verdade, porque, por exemplo, tem pessoas que acham assim, eu só vou ser ouvida, Deus só vai me ouvir se eu orar de joelho, se meu joelho criar calo, né? Porque se não for assim, a minha oração não vai ser ouvida. Eu não concordo com isso, sabe? E tem pessoas que falam isso para mim, ajoelha, cria calo no joelho para Deus ouvir. Você, mas Deus pode ouvir as minhas preces sem eu precisar estar ajoelhada. A pessoa que tem problema no joelho não pode ajoelhar, faz como? Não pode fazer a prece sentada ou deitada? Não, mas tem que criar calo no joelho, porque senão Deus não vai te ouvir. Eu acho que isso não é certo, entendeu? Não foi assim que eu aprendi. Então, eu acho que isso é um dogma. A pessoa cria as manias e acha que Deus só vai ouvir se você fizer daquela forma. Entende, né? Quer dizer, eu entendo isso. E, por outro lado, também, como você falou, eles criaram diferentes seitas, né? Eles vieram, os fariseus, na verdade, apesar de todas as controvérsias religiosas, né? Eles não deixaram eles fizeram com que o povo ficasse atento às palavras de Jesus. Concorda? Não ouviu, né? Ouviu, Érica? Ouvimos tudo. Tá. Né? De qualquer forma, eles chamaram a atenção do povo às palavras de Jesus. Então, a gente tem que tirar sempre o melhor de tudo, né? A parte positiva de tudo, né? que acontece. Daqui dos fariseus, a gente tem muita coisa que pode tirar aqui de positivo. Concorda? Sim, concordo sim. E aí, a Isabela tinha escrito antes, eles tinham conhecimento das escrituras, decoravam todas, mas não viviam as escrituras. Era tudo superficial, apenas aparência. Exatamente, Isabela. Aí é esse que é a questão. Onde é que a gente está inserido nesse contexto aqui? Será que a gente também está assim? Né? Será? Será que a gente não está mais assim? Eu posso seguir para o próximo? Posso só falar alguma coisa, Jobert? Sim, claro. A gente agradece a Kardec por nos mergulhar, né, na história, para que a gente possa entender o cenário político, religioso, econômico da época que Jesus esteve conosco, né? E os fariseus, eles realmente eram religiosos muito populares. Eles estavam muito ligados ao povo. E eles mantinham as tradições do Pentateuco, né? Que era o Torá escrito do Antigo Testamento.
o Torá escrito, que tinha também as leis de Moisés, e o Torá oral, que eram aquelas leis que eram dadas, transmitidas dos pais aos filhos, através dos tempos. Mas o grande problema dos fariseus, eles acreditavam na imortalidade da alma, eles acreditavam na ressurreição, eles achavam que havia uma recompensa após a morte, dependendo da maneira como as pessoas levavam suas vidas. Isso já era um ganho. Mas acontece que eles sobrepunham as tradições à vontade de Deus. Por isso, Jesus achava, vamos dizer, não concordava com o seu pensamento, porque ele mesmo disse em Mateus, capítulo 8, ele disse que o Pai é Deus, que Jesus é o Mestre e que todos somos irmãos, contrapondo as ideias dos fariseus. Então, eles eram sentidos como hipócritas, que é uma palavra muito pesada, porque eles falavam, eles pregavam hábitos e tradições e não faziam o que pregavam. Era essa a questão maior. Então, eles, por exemplo, um dia questionaram Jesus e os apóstolos porque eles não lavaram as mãos antes de almoçar, antes de alimentar. E Jesus disse que isso não era o importante. O importante era o coração limpo. E ele cita até aquela passagem também do vaso limpo, que é para receber as orientações divinas, é preciso que o nosso coração esteja limpo. Então, essas tradições é que são questionáveis. E aí é como todos nós falamos aqui, reporta uma análise hoje nossa do que fazemos, do que falamos e do que não praticamos. E isso é que é muito difícil, principalmente para uma pessoa comprometida com Cristo, seja ela de que religião for. O importante é a gente praticar. Quando a gente pratica, a caridade, o amor, é sinal que aprendemos a lição. Enquanto ela está na palavra, ainda não tem o efeito que Jesus pede de nós. Quando a gente transforma a palavra em atitude, abraçar aquele irmão caído, dar às vezes o alimento que é necessário ao corpo, para depois ele pensar nas palavras do Cristo, esse atendimento que a Érica fez nos lares, isso é uma comprovação de que nós estamos entendendo o que Jesus nos propõe. E é muito bonito esse entendimento para que a gente avalie até os líderes religiosos, né? Os líderes religiosos, assim, a nossa religião, o que nós estamos nos propondo. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Muito bom. Gratidão, Alessandra. Excelentes pontos de observação para a gente refletir. Irmã Rosângela, continuemos. É sinagoga agora? Não, agora nós vamos para os escribas. Uma ordem aqui. Ah, tá. Pode começar. Escribas, nome dado a princípios aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. E depois vem sinagoga, do grego sinagoge. Pode ler o sinagoga? Sim. É assembleia e congregação. Isso é sinagoga, do grego sinagoge, assembleia, congregação. O único templo havia na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém,
onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus, todos os anos, lá iam em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas, é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, que era o edifício onde os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob a chefia dos anciões, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se realizavam leituras dos livros sagrados, seguida de explicações e comentários, atividades das quais qualquer pessoa podia participar. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem-lhes de templos para a celebração do culto. Então, essa parte aí, eles achavam que nesse templo, erguido por Salomão, só ali Deus podia ser adorado, mais em lugar nenhum. Por isso que foi quando teve a divisão das 12 tribos de Israel, né, os samaritanos criaram lá um templo para eles, um monte para eles lá. Então, o problema dos dois, das tribos, quando se separaram, é que aquela sinagoga, aquele templo, só ali Deus podia ser adorado, mais em lugar nenhum. E quando Jesus fala que esse templo cairá, não ficará pedra sobre pedra, mais uma vez ele é criticado, né? E querem matá-lo mais uma vez, porque eles achavam que aquele templo nunca ia cair. E logo depois teve a invasão da cidade e a dispersão dos judeus. E o templo caiu, né? Então, a gente está com essa... A gente tem essa leitura muito importante, porque, mais uma vez, a gente deve trazer para a gente essa questão do Deus ser adorado, né, ao nosso modo, no nosso grupo, no nosso quintal, da nossa maneira, né? Que fé é essa que a gente tem, que a gente acha que não, somente quem é espírita, somente quem frequenta o meu grupo, somente quem frequenta a minha reunião, somente quem faz o que eu faço, quem lê o que eu leio, é o que está salvo. Quem tem outras leituras, outras observações, outras interpretações, não está salvo. Só eu. Então, esse tipo de entendimento, eu acho que a gente, tudo que está aí, dessas descrições dos povos, dos costumes da época, devem ser trazidas para nós, para a nossa reflexão. Onde é que eu estou enquadrado nesse contexto aqui? Onde é que eu me encaixo aqui? Opa, já vi que eu não, se eu acho que somente o meu grupo é o melhor, somente a religião que eu professo é a melhor, é a única, eu não estou no caminho correto. Tanto que João estava andando num lugar sem Jesus, né? E aí ele viu umas pessoas curando em nome de Jesus. E ele repreendeu essas pessoas. Ele repreendeu dizendo que não podiam fazer aquilo. E quando chega para Jesus, João fala: mestre, estávamos nós andando e vimos pessoas curando em seu nome. Nós fomos lá e nós repreendemos, falamos que não podia. Quer dizer, aí Jesus fala para ele: como é que fala, meu amor? Que Jesus fala? Aquele que... Como é que Jesus fala, amor? Eu esqueci. Quem não é por nós é contra nós. Quem é por nós, obviamente, é a nosso favor. Então, mesmo que seja de uma outra interpretação, de um outro entendimento,
né? A gente tem que entender o fundamento daquilo que está ali, a intenção daquilo que está ali, né? Por isso que a gente vê hoje, principalmente, muita intolerância religiosa, né? As pessoas acham, né, que, por exemplo, as pessoas que são ali, que seguem religiões de matriz africana, são inferiores a elas, né? E quando Jesus vem falar que pelos frutos se conhece a árvore. Então, o que essas pessoas estão dando de contribuição, falando que elas são superiores a essas religiões? É um desserviço, é uma coisa absolutamente desnecessária, né? Você se achar melhor do que o outro, porque o outro pensa de outra forma, né? A gente sabe que a caridade, o amor, que é importante. Silvia tem uma pergunta para fazer, pode falar, Silvia. Então, assim, já de antemão peço desculpa à minha ignorância, porque eu não sou uma leitora da Bíblia. Nesse item aqui, ele fala lá em cima, os judeus todos os anos lá iam à peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, e continua. Como celebravam a Páscoa antes do Cristo? Assim, como eu já pedi perdão pela minha ignorância, porque eu fui criada no catolicismo, né? Fiz catequese, essas coisas todas, e para mim a Páscoa sempre foi a ressurreição de Cristo, né? Essa celebração. E aí eu fiquei meio que me deu um nó no cérebro, eu queria que os universitários me ensinassem. Alguém dentre os colegas consegue me elucidar isso, me explicar como a Páscoa era celebrada? A Páscoa. Alguém quer responder a ela? Alguém pode responder? Bem, no entendimento que temos, a Páscoa foi a libertação do povo do Egito, aquela libertação. Quando o povo saiu da égide, né, do Egito, da escravidão, da libertação de Moisés, Moisés conduziu o povo para a libertação, né? Então, a Páscoa é essa libertação. E Jesus, quando... Espera aí. Eu só queria falar que quando fala da Páscoa, que ele falou da libertação do povo, também a nossa libertação de Jesus traz a nossa libertação. Então, a gente pensa muito na ressurreição, mas Jesus é a liberdade, a verdadeira liberdade. Então, assim, se a gente for pensar em termos simbólicos, Jesus trouxe liberdade também para a gente, a liberdade cristã de Deus, de sermos todos irmãos. Isso traz uma grande liberdade. Você não está no sectarismo que ele falou, que o Joubert até falou ainda há pouco, é libertador, porque você pode considerar todo mundo irmão, você não precisa se separar de ninguém, não precisa se achar melhor, isso liberta. Por mais que a gente ache que para alguns seja feche, na realidade abre, liberta, nosso pensamento fica outro. A gente se deixa se irmanar mais facilmente. Respondeu aí, Silvia? Mais ou menos. E sobre a imortalidade da alma, né? Porque Jesus, quando a ressurreição, ele mostra isso, a imortalidade da alma, né? Não é isso? Eu só não entendi como que... qual... Assim, por que o povo... o que eu não sei se eu entendi, para mim ficou confuso. Como eu falei, por conta da forma como eu fui apresentada, né, ao cristianismo. Então, a Páscoa ela já era celebrada antes, com a libertação dos egípcios, do povo do Egito por Moisés, é isso? Exatamente, do povo que foi escravizado no Egito. Tá, né? Então a Páscoa que a gente conhece hoje, vamos dizer assim, né? Uhum. Sei, estou confusa. É porque Jesus, quando fez lá
quando celebrou a Páscoa, quando é celebrada a ressurreição do Cristo, né? Sim. É na mesma data da festa da Páscoa. Então, ele tem aquele almoço, tem aquela alimentação lá, que eles estão lá juntos, né? A última ceia, né? Aquilo tudo é a Páscoa, mas já é uma referência à libertação. Tá. Silvia, querida, nós Oi. pegamos a Páscoa dos outros. A Páscoa era deles, aí agora pegou para cá também, entendeu? E aí assumiu as nossas características, Como eu entendeu? falei, eu não sou uma pessoa, por A exemplo, Páscoa que você conhece é Páscoa, mas existia antes é, uma outra Páscoa. quem eu lembro que tem um bom conhecimento do Antigo Testamento, das Escrituras, é o seu Lima. Porque eu não tenho essa leitura, né? Então, talvez por isso que para mim tenha ficado confuso, porque para mim a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Tipo, antes do Cristo, para mim não existia Páscoa, aí por isso que eu fiquei confusa. Mas que, na que bom, verdade, vocês me explicaram. Não, ótimo. Na verdade, é importante você perguntar as suas dúvidas são importantes, que são dúvidas de outras pessoas também. Jesus não veio destruir a lei. Tudo que ele trouxe, tudo que ele falou, né, ele sempre faz... se a gente for estudar ali, for confrontar, né, o Antigo e o Novo Testamento, tem uma estrutura, Jesus refaz, ele relê o Antigo Testamento, as Escrituras, né? Nas suas atitudes, né? no seu pensamento, porque, como foi falado antes, as tradições, né? As leis, né? Sobrepuseram a lei do amor ao próximo, sobrepuseram os mandamentos. Por isso que quando Jesus faz uma referência ao bom samaritano, né? Ele fala que antes do samaritano atender aquela pessoa que estava caída, 2 religiosos passaram antes. Então, desses 2, eles se achavam superiores, não tocavam na vítima, porque podiam se contaminar. Eles achavam que em contato com a pessoa que eles achavam que era impura, que eles achavam que tinha algum problema, na visão deles, eles se contaminariam também. Tanto que Jesus, quando Maria Madalena foi lavar os pés de Jesus na casa do Simão, não Simão Pedro, outro Simão, lá, que era um rico lá, que foi lavar os pés de Jesus, o Simão falou para Jesus: se você soubesse quem é ela, você não a deixaria te tocar, porque o Simão sabia quem ela era, né? E Jesus sabia muito mais, e ele achava que se uma mulher impura, na visão deles, o tocasse, eles como profetas, se Jesus soubesse quem ela era, Jesus também se contaminaria com aquela impureza que eles achavam que a pessoa tinha. Então, é uma visão muito, muito realmente de não inclusão, de não acolhimento, né, de preconceito mesmo, entendeu? De não querer. E aí a gente, mais uma vez, eu volto aqui a perguntar, né, a nos provocar, onde é que a gente está inserido nesse contexto aqui, né? Onde que a gente acha que a nossa sinagoga é melhor, onde que a gente acha que o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente lê é superior ao outro, por que a pessoa que é de uma religião, né, com matriz africana, a pessoa pode se achar, eu posso achar superior a ela, por que até o ateu, eu acho que sou superior ao ateu, né? E a gente volta ao Cristo quando ele fala, pelos frutos se conhece a árvore, né? Então, o nosso papel, né, o nosso papel de cristão, né, é apenas amar, servir e seguir os ensinamentos do Cristo, né? Se outros não seguem, se outros não fazem, isso é lá com eles.
que a gente tem que fazer o nosso papel, entendeu? É o que a gente está entendendo aqui. Tudo é uma reflexão, né? Toda leitura a gente tem que fazer essa reflexão mesmo, até para não ofender, porque às vezes a gente se sente até ofendido, né? Poxa, a gente às vezes está passando momentos difíceis na vida e a pessoa vem de lá e fala para você: ah, você tem que ir numa igreja, tem que seguir uma igreja, estudar. Eu falei assim: ah, mas eu sou espírita, eu estudo a palavra de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a pessoa não concorda, porque não concorda com esse estudo que eu faço. Só a visão dela que serve. Uma igreja. Então, nesse momento, o que a pessoa tem que fazer? Você sabe que a pessoa não vai entender, então você tem que ter a humildade de se calar e deixar a pessoa achar o que quiser, porque vai discutir? Não vai. Eu só falei assim: olha, eu sigo uma doutrina, eu gosto, amo essa doutrina, porque está me ensinando o amor de Jesus, está me ensinando sobre os ensinamentos que Jesus veio para nos trazer. Agora, poxa, eu estou aprendendo e isso está me fazendo muito bem, sabe? De qualquer forma, a religião é uma coisa criada pelo homem. Então, a gente tem que estudar as palavras, o ensinamento de Jesus. É o que eu estou fazendo e estou amando e quero botar em prática. Estou tentando, estou lutando contra as minhas imperfeições para colocar em prática, né? Então, tudo é uma reflexão que a gente está lendo aqui, não é mesmo? Está certo. Exatamente. Exatamente. Então, agora nós vamos ler os saduceus, seita que se formou por volta do ano 248 antes de Jesus Cristo, e cujo nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus, nada, porém, esperando após a morte. Só o serviam tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Quando as escrituras atinham-se ao texto da lei antiga, não admitiam a tradição nem interpretações quaisquer, colocavam as boas obras e as observâncias puras e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época, seita pouco numerosa, mas que contava em seus seios importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Olha Aí aqui, vem os... olha aqui a gravidade da coisa, onde a gente identifica nos saduceus, como que eles interpretaram da maneira deles, né? Até aceito Deus, mas eles tinham como se fossem materialistas da época. Eles queriam que os seus sentidos fossem satisfeitos, né? Eles queriam ali uma outra sensação, diferentemente. E Kardec chega a falar como se fossem os materialistas da época. Olha que coisa interessante. Então, a gente vê muita gente, né, que se diz religioso, que fala em tribuna, das todas as religiões que você puder imaginar, e até mesmo discursos, né, de pessoas que colocam frases, versículos, né, para decorar os seus discursos, mas quando a gente vê,
a pessoa não segue aquilo. Então, a nossa preocupação, de novo, de trazer isso para o nosso contexto e entender onde é que a gente está inserido nisso. Entendeu? Interessante, né, Jubes de todos, é que eles não acreditavam na recompensa após a morte. Então, como foi falado, eles eram materialistas e eles só viviam, então, para o aqui e agora. E a gente vê pessoas assim, que se colocam assim, eu tenho que aproveitar a vida aqui e agora, porque não existe mais nada. Então, é interessante porque eles não estavam incomodados com o entendimento, com a sua aplicação, nem com o povo. Eles queriam viver o aqui e agora, o prazer. E isso é que era um problema. Então, assim, para que a gente possa entender também, exemplo de fariseu foi Paulo, foi Nicodemos, eles eram doutores da lei e eram fariseus, né? E vemos que eles mudaram no decorrer da caminhada, né? E é muito bonita essa transformação. Então, a gente vê que é possível, né, a pessoa acordar e modificar a sua conduta, o seu pensar, não é? E esses dois fariseus que você se referiu aí, Alessandra, foram absolutamente referências, né? E Gamaliel, né, que era o mestre de Paulo, ele era neto de Hilel, Isso. que a gente leu aqui sobre ele, É. 248 anos antes do Cristo. Ele era neto de Hilel. E a Isso é uma gente vê, tradição. né, que uma coisa se liga à outra, né, que a gente estava até comentando sobre o momento luminoso de Joana de Ângeles, né? Saulo, né? Quando Jesus se aproxima dele na entrada de Damasco e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Jesus sabia da energia de Paulo para instituir a Boa Nova, para dar seguimento ao seu trabalho sublime, né? E naquele momento, Saulo desperta. Por que eu estou perseguindo os cristãos, né? Porque ele foi duro. E Nicodemos é sobre a ressurreição, né? Que ele pergunta a Jesus, né? Como ele poderia, que Jesus diz, é necessário que se nasça de novo. Ele fala, mas como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus diz, você é doutor da lei e não entende o que digo? Quer dizer, não é voltar para o ventre, é renascer, é reencarnar novamente e refazer a caminhada, os erros, os equívocos, né? Então, são diálogos belíssimos, e que a gente vê pessoas duvidando ainda hoje, né, dessas situações. Então, a gente vê que tudo é muito atual, por isso a verdade perdura, né? É muito bonito. Exatamente. Sim. Bem, então agora é o Essênios ou Esseus, também seita judia fundada cerca do ano 150 antes de Jesus. Antes de Jesus Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formava entre si uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura, contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, aos fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes. Nunca os essênios tomaram parte das querelas, que tornaram antagonistas aquelas duas outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos e os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus
antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que Cereis houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Pode continuar, Rosana, por favor. Aí vem a notinha, né, aqui embaixo, mas depois tem terapeutas, do grego terapeutai, formado de terapeuin, servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação. Também celibatários, votados à contemplação e vivendo vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas, considerando-os uma seita de judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos, fossem tais ou fossem judeus. O que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Ponto final. Ok, gratidão, muito obrigado mesmo. Vamos fazer algum comentário aqui, que já está com o horário um pouquinho apertado, tá? Quem quer falar sobre esses dois últimos itens, por favor? Pode falar. Esses essênios, eles eram tidos assim como uma seita mais pura, e eles adoravam a simplicidade, né? E se isolavam. Eles eram assim, eles tinham hábitos, por exemplo, de tanques cheios de água para se banharem, como se fosse o batismo que João Batista fazia. Então, eles alegam até que João Batista foi um essênio, porque se alimentava muito simples, de uma forma simples, né? Gafanhoto, mel, e vestia com peles. Então, assim, eles fazem essa alusão. Só que João Batista não se isolou, ele convivia com as pessoas, né? E os essênios chegavam a levantar cedinho, a adorar o sol, agradecidos à misericórdia divina do sol surgir novamente. Então, é uma seita, assim, muito, vamos dizer, uma das mais perfeitas. E tem essa mesma alusão de que Jesus conviveu com eles, mas isso não é comprovado, né? Na verdade, Jesus, é bom esse estudo, porque o estudo é isso, essa troca de um com o outro, né, para nos ajudarmos. E Jesus não seguiu nenhuma dessas seitas que nós estudamos hoje, ele veio para nos trazer a boa nova, um novo ressignificado, né, da visão, da visão sublime, divina, as leis divinas, e nos ajudou nesse sentido, nos acordando para a lei do amor, do perdão, refazendo um caminhar, um pensar da época e de hoje, né? Foi nesse sentido dessa proposta de Kardec para nos elucidar sobre tudo isso, não é? Certo? Sim, certo. Existem historiadores, né, que falam que Jesus aprendeu com os essênios, né? Porque Jesus foi visitá-lo. Lá no Boa Nova, Humberto de Campos fala que João esteve com eles também, João Evangelista, e Jesus chega a comentar que os essênios levaram longe demais a questão de você a reclusão, né? A questão de ficar ali dentro da caverna, ali, a questão de você ficar não querer se misturar. E aí, mais uma vez, eu trago a provocação para a gente, né? Que Jesus andava com
os corruptos, com as meretrizes, com as pessoas ditas de má vida da época, e ele era taxado assim, como que esse mestre, que é um profeta, que se diz filho de Deus, anda com essas pessoas impuras, de má vida, anda com cobradores de impostos, né? Então, assim, como é que aí Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos? Então, se nós nos achamos sãos, totalmente puros, superiores, melhores, a gente está mandando um recado para assim, eu não preciso de nada, eu já estou no nível superior a todos. Quando você se coloca numa condição de humildade, né, e você está no equívoco, no vício, no erro, né, no chamado pecado, você está ali precisando, né, de médico. Né? E Jesus é o médico das almas. Então, a gente tem que ter o máximo cuidado, né, de não querer medir o nosso nível, como se isso fosse possível, por ocasião de outras pessoas. Eu sou superior a outras pessoas porque eu sigo essa ou tal ideia, né? Essa tal religião, essa tal doutrina. Isso é muito... Jesus veio trazer isso de forma mais transparente possível. E Paulo, né, que é uma referência nossa como cristão, ele foi falar com o próprio Nero, né? E aí Nero chama ele na sala e fala assim, fala um pouco aí desse seu Cristo aí que foi crucificado. Paulo começa a discorrer. Aí Nero começa a ficar hipnotizado pelo magnetismo de Paulo. E ele balança a cabeça assim e fala assim, rapaz, quase que você me convence. Aí Paulo fala assim, quem me dera. Então, até para aquele cara que era o genocida da época, o imperador, que até hoje é retratado como o cara que matou a mãe, que botou fogo em Roma, até para esse cara, Paulo tratou ele como um irmão, tentando convidá-lo para o evangelho. Então, eu tenho certeza que essa marca ficou no Nero, desse dia. É muito interessante para a gente não falar assim, esse aí está perdido, né? Não tem mais condição. Né? A gente sempre tem condição. Todos nós somos expressão de amor, né? Somos a expressão do amor do Pai. Então, todos nós estamos aqui para vencer a nós mesmos, né? Não vencer o mundo. Então, a gente precisa de médico, e o médico é Jesus. Né? Não tem outra saída. A gente pode tentar dar várias voltas, fazer aí usando do nosso livre-arbítrio, fazer a vez do filho pródigo, não quero mais, quero fazer a minha maneira, mas vai chegar uma hora que a gente vai voltar, não vai aguentar, não vai suportar a separação do pai com o pai. O pai nunca se separa de nós, mas a gente tem a livre-arbítrio de não querer seguir, né? E aí a gente sofre. O sofrimento é uma ferramenta que o pai corrige e educa, né? Ele não castiga, né? E aí o sofrimento é uma ferramenta didática para a gente poder voltar ao centro e ver Jesus como uma solução, como uma saúde integral para a nossa vida. Não é isso, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre os essênios, já passou do horário. A gente gostaria de pedir para a nossa irmã Luci fazer a prece final, lembrando que semana que vem a Érica fará a página e a Silvia fará o estudo a leitura do Evangelho. Tá bom? Irmã Luci, por favor. Obrigado. Ligar o seu microfone. Peraí que eu estava muda. Senhor Jesus, bom e amado Mestre,
nosso irmão maior, nós aqui estamos, Senhor. Esses momentos são tão preciosos em nossa vida, em que podemos estudar dos teus ensinamentos. Tu estiveste entre nós e agitaste a nossa alma até hoje. Os teus ensinamentos repercutem no nosso coração e nós, Senhor, muitas vezes nós sequer compreendemos. Muitas vezes, Senhor, em nossos momentos de angústia, nós nos lembramos de Ti. Mas em outros momentos, Mestre, quando tudo nos parece tão feliz, nós nos esquecemos do quanto Tu nos trouxeste, Tu nos ensinaste e que precisamos colocar em nossas vidas. E nós somos gratos a Ti e ao nosso Pai de amor infinito por esses momentos em que podemos estudar os Teus ensinamentos, refletir sobre os momentos em que Tu nos ensinaste, Senhor, com brandura, com carinho. E nós, então, agradecemos também ao nosso Pai por essa oportunidade que tivemos nesse momento, pela fraternidade que nos envolveu, por podermos, Senhor, juntos, irmos estudando e desbravando o Teu Evangelho. Ó Senhor, Tu, quando estiveste entre nós, nos deste a Tua paz. Disseste, eu te dou a minha paz. E nós, então, queremos vibrar pela paz desse nosso planetinha azul, que nós amamos tanto e não sabemos como cuidar, para aqueles povos que estão nesse momento passando por momentos de angústia e de incertezas. Que possamos, então, Mestre, nesse momento, ao vibrarmos paz, nos sentimos mais perto de Ti, por tudo de bom que nos chega a cada dia, por cada momento em que podemos refletir dos Teus ensinamentos. Nós, então, Te dizemos muito obrigada e que essa Tua paz envolva irmãos nossos que, nesse momento também, passam por aflição e angústia, seja por moléstia, seja por problemas outros. Eles possam, então, ter fortalecido a sua fé, encherem seu coração da Tua doutrina e nos lembrarmos que Tu estás conosco quando nos refletimos a Ti. Pela Tua paz, pelas Tuas bênçãos. Muito obrigada. Graças a Deus. Gratidão, Luci. Meus irmãos, mais uma vez agradecemos a oportunidade desse banquete espiritual, dessa luz, e que tenhamos todos um excelente dia e feliz Dia dos Pais para todos. Nosso Pai maior, né, que é Deus, que rege a todos nós. Obrigado. Bom domingo a todos. Bom domingo a todos. Um beijo. Bom dia a todos. Feliz Dia Boa dos semana. Pais. Né? Obrigada, A todos nós. Feliz Dia dos Pais, gente. Beleza. Um beijo grande. Dia dos Pais. Que assim seja.